Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai estar visualizando esse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar o conteúdo que se refere às políticas educacionais em relação aos anos 60, 70 e 80. Então, primeiro contexto, nós temos que observar que trata-se de políticas que se desenvolveram aí no período do regime militar e no início da abertura, que é 1985. Então, o que é interessante nós observarmos em relação à política educacional nessas diferentes décadas? Os anos 60 e 70, eles não foram, digamos que, muito diferentes entre si em relação às políticas educacionais. Tratava-se de políticas que visavam dar uma qualidade economicista à educação. Inclusive, nesse período, nós tínhamos aí o tecnicismo, né, como método de ensino, e ao mesmo tempo sérias críticas que eram feitas a isso por críticos do regime militar em relação ao ensino tecnicista, que era um ensino que de certa forma não preparava realmente para o trabalho, porque as condições da escola elas eram cada vez mais precárias e ao mesmo tempo era uma formação que não contemplava as outras esferas formativas, que seria a ciência, a cultura e ao mesmo tempo a preparação para a cidadania. Você tem apenas um rol de formação que visava aí disciplinas que formavam o sujeito nessa perspectiva tecnicista, dele ir lá e reproduzir meras qualificações profissionais. Ao mesmo tempo, nós vamos ter em 61 a aprovação da primeira LDB, que foi a Lei de Diretrizes e Bases, que vai estender a obrigatoriedade da educação para 8 anos, e também uma contradição, essa própria lei, ela vai, de certa forma, garantir que recursos públicos sejam passados para a iniciativa privada. Da mesma forma, ela incentiva o início da educação privada no Brasil, onde nos anos 90 nós teremos aproximadamente 66% do ensino superior sendo ofertado pela rede privada de educação. Então, essa característica do ensino privado, ela começa ainda nos anos 60, ganha força nos anos 70, mas nos anos 90, como nós vamos ver posteriormente nas próximas aulas, isso vai ser algo que ganhará bastante repercussão, tendo em vista a quantidade de universidades, de faculdades, do ensino privado que se estende pelo Brasil todo. E uma outra característica das reformas dos anos 60 e 70, e aí eu vou falar agora especificamente uma lei, que é a Lei 5.692, de 1971, que ela vai obrigar que o ensino seja técnico. Toda a educação de ensino médio, ela passou a ser técnica a partir daí. Então, independente da escola, se fosse, por exemplo, uma escola de filhos da elite, ele teria que ter acesso à educação técnica. E isso só vai ser derrubado em 1981, porque a própria classe média, né, a classe alta, a elite, ela não queria que os filhos dela tivessem acesso ao ensino técnico. Por quê? Porque os filhos da classe dominante e também da própria classe média, que sempre almejou status com a educação, ela vai continuar reproduzindo trabalhos liberais e não trabalhos intelectuais. E para isso era necessário aí uma educação que fosse, que contemplasse todas as disciplinas, todo o conjunto do conhecimento, e não esse ensino técnico que era reservado para a população de baixa renda, para também, dessa forma,
conter o avanço do ensino superior. Porque se você estende a educação, você vai estendendo a obrigatoriedade do Estado ofertar a educação, logo o maior número de pessoas vão terminar e vai começar a concluir o ensino médio. E essas pessoas vão reivindicar uma educação superior. Então, as reformas que visavam aí o tecnicismo, elas também tinham esse objetivo de conter uma demanda que aumentasse ali no ensino superior, onde o Estado iria, no caso, oferecer uma educação maior. Como eu disse antes, é necessário também nós observarmos. Se eu já disse, bom, nós temos que olhar o contexto. Qual era o contexto que nós estávamos vivendo? De ditadura militar. Então, nesse período, várias legislações foram feitas com o objetivo de censurar e impor um controle político e ideológico em relação ao sistema educacional. Então, nós tivemos aí várias leis nos anos 60 que vão colocar proibição de organizações estudantis, que vão tentar controlar os conteúdos, as aulas dos professores nas salas de aula. Muitos professores, sobretudo universitários, foram, digamos assim, que caçados no período da ditadura, tiveram que deixar o Brasil, muitos tiveram que pedir a aposentadoria compulsória para poder, como uma forma de sair desse regime de ditadura. Então, nós vamos ter um período bastante crítico em relação à educação. E é legal que as autoras trazem que nos anos 70 e nos anos 60, no caso, essas duas décadas, o regime militar, ele vai colocar uma menor fração de investimentos na educação pública. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo, contraditoriamente, né, porque uma das coisas, digamos assim, que nós tivemos de positivo, se é que dá para dizer que teve alguma coisa de positivo nesse governo, mas não dá para negar, foi a ampliação do ensino superior público, mas também, como eu disse antes, do privado. Em relação ao público, nós vamos ter aí a reforma universitária, que vai ganhar alguns contornos, né? Vai ter a implementação do vestibular, ao mesmo tempo a união, né, entre ensino, pesquisa e extensão, a reorganização, o investimento na pós-graduação. Então, veja, desde o regime militar, nós temos essa herança que vai perdurar nas demais décadas e que faz parte hoje dessa desvalorização do ensino básico e, ao mesmo tempo, uma maior valorização do ensino superior. É como se fosse uma herança. Isso não quer dizer que o ensino superior deveria ter menos investimento. É claro que ele carece de maior investimento, e se nós formos observar isso hoje, nós vamos ter um grande percentual de financiamento que foi cortado pelo atual governo, mas que no período da ditadura, contraditoriamente, a gente teve um maior investimento na educação superior, porém com baixíssimo investimento na educação básica, né, no ensino fundamental e ensino médio. E, ao mesmo tempo, uma educação onde os métodos, as técnicas de ensino fossem adequadas a essa formação do trabalhador para trabalhar, não para continuar os estudos, ter uma outra profissão que não se refere propriamente ao trabalho manual, onde dessa forma o filho da classe trabalhadora iria acessar o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, e aí ele pararia de estudar porque ele estaria apto com uma formação para o trabalho. Essa era uma forma de conter a grande demanda para o ensino superior, certo? Então, são essas as legislações de maior ênfase, essas que estão colocadas a questão da censura. Nós temos também, por exemplo, na educação de jovens e adultos, o programa instituído nos anos 60, no começo dos anos 60, por Paulo Freire, que era uma alfabetização
dos jovens e adultos a partir da sua realidade, e ao mesmo tempo onde você alfabetizava, você desenvolvia o senso crítico, como resposta, né, nós vamos ter o exilamento o Paulo Freire vai ser exilado, então ele é exilado e em substituição ao seu plano de educação, nós vamos ter o Mobral, que era um plano de educação totalmente pobre, perto dessa perspectiva da qualidade e da alfabetização do sujeito a partir da realidade. Então, veja, toda a estrutura do sistema educacional, ela estava vinculada a esse sistema economicista. Então, nos anos 70, essa questão, né, da educação como panaceia, ou como aquilo que viria a superar a pobreza, ela vai estar colocada também nos anos 70, e essa questão social ela vai fazer parte desse discurso, onde a educação é que resolveria as desigualdades sociais, porém sem garantir a ela investimentos, e ao mesmo tempo nós vamos ter aí a questão da educação numa perspectiva de, digamos, destinar recursos que eram especificamente voltados para ela, né? Recursos para as políticas de educação e um desvio desses discursos para outros projetos, alguns até atrelados à alfabetização, porém, para essa questão, projeto Nordeste, tivemos aí projeto rural, essa questão da desigualdade. Então, recursos que deveriam ser providos para a educação no sentido de melhorar a sua qualidade, no regime militar eles diminuíram, aumentando assim uma herança de corrupção que nós temos na questão política desde do que nós somos enquanto povo, enquanto um país que começa a emergir, e aí você tem essa questão da corrupção, onde os recursos eles se esvaziavam, né? Mesmo aqueles que eram voltados, por exemplo, à alfabetização, quando esse recurso chegava lá naquela esfera onde ele deveria financiar aquela política, ele já era, digamos assim, parte dele perdida por conta da corrupção, dos desvios e tudo mais. Então veja que as autoras, elas fazem uma crítica a isso. E elas já colocam a questão da corrupção no período do regime militar. Ela desmistifica essa crença que as pessoas alimentam hoje, né? Elas fazem essa desmistificação de que no período militar não tinha corrupção. Inclusive, elas vão dizer que a corrupção ela foi sim um dos problemas para diminuir os recursos das poucas políticas que tentaram aí prover alguma coisa para a educação. Então, nos anos 80, nós não vamos ter políticas efetivas assim. Em 81, por conta dessa pressão da classe média e das classes dominantes, nós vamos ter uma revogação dessa lei de 71, que obrigava o ensino médio profissionalizante para todos. E depois, o que nós vamos ter é uma crescente mobilização contra esse regime, sobretudo por intelectuais. Ao mesmo tempo, esses intelectuais eles vão propor 5 bandeiras para a educação como estratégia de luta, né? Que vai ser a questão da educação, manter, né, a qualidade da educação. E aí isso está relacionado à educação como direito, aos financiamentos que o Estado deveria garantir para a educação como obrigatório, para você obrigar a que o Estado tenha realmente uma parcela de investimentos obrigatórios que sejam investidos em educação. E nós vamos ter aí a segunda, que é a profissionalização dos educadores, que está colocado como sobre os profissionais da educação. Então, nós tínhamos uma grande parcela, mais de 30% nesse período, que eram professores leigos, por exemplo.
Então, não tinha uma obrigatoriedade do professor ter graduação, licenciatura. Ele tinha um mínimo de conhecimento nos lugares onde não havia professor. Eles contratavam qualquer profissional. Se ele soubesse ler, escrever minimamente, fazer contas, ele já ia alfabetizar. Eu tenho um amigo, para vocês terem uma noção disso, né? E hoje a lei já não permite mais isso, mas em tempos muito recentes aí, nós vamos ter essa característica. Eu tenho um amigo que foi para o Mato Grosso no final dos anos 80, começo dos anos 90. E ele dizia que ele tinha um ensino médio quando ele foi daqui para lá, que ele chegou lá e ele dava aula, ele era professor. Por quê? Porque não haviam professores naquela região, né? Então a lei ela colocava, ela não obrigava essa formação básica do professor com licenciatura, pós-graduação e assim por diante. A quarta bandeira vai ser de financiamento para a educação, obrigar o Estado a prover um recurso para a educação. E a quinta bandeira é em relação aos níveis de ensino, com a ampliação desses níveis, que foi de 14, no início ali colocado com a reforma dos anos 60, nos anos 80 ele já reivindicava a ampliação de 14 para 17 anos de escolarização, inclusive obrigando o pré-escola como uma função do Estado. Então é isso. Agora, nesse fórum para essa semana, vocês vão analisar aí essas perguntas, as questões que estão colocadas no fórum, e vão relacionar com as explicações e ao mesmo tempo com o texto que vocês têm para ler, né, das autoras do livro Política Educacional, e responder o fórum, certo? A partir das próximas aulas a gente começa a adentrar no contexto das políticas dos anos 90 e fechamos aqui as características das políticas dos anos 60, 70 e 80. Bons estudos!